Você sabia que 9 a cada 10 MSPs nunca conseguem crescer além de um certo ponto? Que a maioria deles vive um ciclo de altos e baixos, sem previsibilidade, dependendo única e exclusivamente de indicações. E o pior, que isso não acontece por falta de qualidade no serviço, mas sim por erro estratégico. Se você sente que está fazendo tudo certo, mas a sua empresa não cresce como você gostaria, então esse treinamento foi feito exclusivamente para você. Seja muito bem-vindo ao primeiro dia do MSP Growth, o segredo para se transformar numa autoridade no mercado MSP. E nós nos encontraremos ao longo de 3 aulas, essa é só a primeira aula, tá? Estamos no primeiro de 3 dias e eu estou muito feliz de retomar essa nossa jornada de criação de conteúdo que realmente ajude o mercado MSP, sabe? Que ajuda o mercado de TI, que normalmente é tão carente em marketing e vendas, que tem tanta dificuldade para crescer comercialmente. E eu já quero começar agradecendo antecipadamente a você que se dispôs a participar com a gente. Então, novamente, boas-vindas, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o primeiro dia do nosso treinamento gratuito MSP Growth, o segredo para se tornar uma autoridade no mercado MSP. E se você já está preparado, já pegou aí seu bloquinho, sua caneta, sua garrafa de água, a gente vai começar e vai começar agora. E o tema central da aula de hoje é: por que a maioria dos MSPs não se tornam uma referência no mercado? E ao longo dessa aula eu vou te mostrar os passos essenciais para mudar completamente o jogo na sua empresa MSP. Então fica comigo até o final, porque esse conteúdo pode ser o divisor de águas que o seu negócio precisava. E possivelmente você já me conheça, mas deixa eu me apresentar aqui formalmente. Eu sou Luiz Montanari, sou especialista em marketing e vendas para o mercado MSP. Eu sou pai, sou empreendedor, marqueteiro, professor. Nos últimos 15 anos, eu ajudei diversas empresas de tecnologia a crescerem de forma previsível, escalável e lucrativa. E hoje eu quero te ajudar a fazer o mesmo. Mas antes de continuar, me responde uma coisa. Você já sentiu que fez um excelente trabalho, mas os clientes eles não chegavam? Ou então você já investiu em anúncios, mas não viu retorno? Vive baixando o preço para conseguir fechar algum contrato? Ou sente que precisa convencer os seus clientes do valor do teu serviço ali o tempo todo? Bom, se alguma dessas situações já aconteceu com você, fica tranquilo, isso é mais comum do que parece. Isso acontece com a maioria dos MSPs e eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece e como mudar essa realidade a partir de agora. E para você ter certeza de que esse método funciona, presta atenção no que já aconteceu com alguns MSPs que aplicaram essa estratégia. Olha só, teve MSP que dobrou sua base de clientes em 6 meses. Teve um outro que estruturou um time de vendas e triplicou o seu faturamento em menos de 1 ano. E teve quem parou de depender só de indicações e criou um processo previsível de vendas. E agora, a gente costuma brincar que consegue dormir tranquilamente todas as noites. Esses casos eu conheço a fundo porque são de clientes e alunos meus. E se esses MSPs conseguiram, por que você não conseguiria também? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ficar na sua cabeça. Mas eu já vi um cenário como esse muitas vezes ao longo da minha carreira. Durante esses anos, trabalhando com empresas de TI e MSPs, eu percebi um padrão. A grande maioria não sabe vender o próprio serviço. Pelo menos não de forma previsível e escalável. O que acontece é o seguinte: a maior parte dos donos de MSPs não são profissionais comerciais, eles são técnicos excepcionais, altamente capacitados, com conhecimento profundo em TI. Mas ninguém ensinou essas pessoas a vender. Ninguém ensinou que sem um processo de marketing estruturado, não importa o quão bom seja o seu serviço, os clientes eles não vão chegar sozinhos. Agora me diz, quantas vezes você já ouviu que um MSP só cresce com indicação?
Pensa nisso. Por que a maioria dos MSPs vive nesse ciclo? O problema central é a falta de previsibilidade nesse processo comercial. Então, você tem um processo que não gera nenhum tipo de resultado, porque você tem basicamente algumas falhas que são muito vivas dentro da tua empresa, do teu negócio. E eu vou listar aqui para que você preste bastante atenção. Primeiro que não há uma geração constante de novos leads. Acredito que esse é, muito possivelmente, um dos problemas da sua empresa. Quando você não tem uma geração constante de novos leads, a empresa depende exclusivamente de indicações ou de oportunidades aleatórias. Não tem um método contínuo, sabe, de prospecção. E falta um funil de vendas que seja realmente estruturado. Porque sem um processo bem definido, você não vai ter resultado onde o lead chega e depois não tem nenhum tipo de acompanhamento, não é nutrido corretamente. Pensa comigo, se você não tem esse funil de vendas, ou seja, esse processo, essas etapas, de que adianta você gerar leads e depois não conseguir converter eles em vendas, em clientes? Outra coisa que acontece bastante, e eu quero que você pare para pensar se por acaso é o teu cenário, que é ter um marketing inconsistente. É que alguns MSPs até fazem campanhas, fazem posts, mas não tem estratégia nenhuma. Eles não têm frequência, não tem nenhum tipo de consistência, não tem recorrência, não mede o que está funcionando. E aí com isso acaba tendo o que eu chamei aqui de marketing inconsistente. É quando a sua estratégia de dialogar com o mercado, ela não faz muito sentido e consequentemente não traz resultado. E uma outra coisa importantíssima da gente destacar é que não existe automação e nutrição de contatos na maior parte dessas empresas. Os leads que não estão prontos para comprar hoje, eles são simplesmente esquecidos, muitas vezes eles são desperdiçados. E ao invés de eles serem realmente educados ao longo do tempo e transformados em potenciais clientes, a gente simplesmente abandona aquela base de dados, aqueles contatos, em um CRM qualquer. Isso se tiver CRM, né? Isso gera um efeito dominó. Pensa comigo. Você tem um mês bom, um mês ruim, desespero, correria, aí vai e consegue um novo cliente, depois é uma sensação de insegurança constante. Isso não é gostoso. Isso não faz bem. Isso não é saudável, nem financeiramente para o seu negócio, nem mentalmente para você. Mas o pior de tudo é que esse ciclo ele vai limitar o crescimento do teu negócio. E você nunca sabe quanto que você vai conseguir faturar no próximo mês. Você não consegue escalar o seu negócio e isso com certeza vai te deixar preso, travado em um ciclo que aparentemente não tem solução. E pode ser que de alguma forma até funcione no começo, você depender de indicações, você depender de uma prospecção ali na unha. Eu tenho certeza que a tua empresa de alguma forma funciona. Você conseguiu chegar onde você chegou. Mas tem um momento que você estagna. Esse modelo ele para de funcionar. A empresa para de crescer. E sabe o que é pior? Fica refém da sorte. E foi exatamente isso que aconteceu com a maior parte dos meus clientes, dos meus alunos. Eles investiam em anúncio, não tinha retorno. Achava que marketing era um desperdício de dinheiro. Teve gente que já me falou assim, isso só funciona para empresas grandes. Isso só funciona para empresas grandes, tá? Entendi. Quer dizer que pequenas e médias empresas não precisam de uma estratégia de marketing, não precisam de uma estratégia de vendas, só empresas grandes. Mas sabe o que acontece? Depois que a gente vem com as nossas orientações, com a nossa consultoria, com os nossos ensinamentos, muitos deles conseguem mudar as estratégias e tudo começa a fluir. É fantástico quando a gente vê o resultado vindo de verdade, sabe? E é exatamente isso que eu quero que você entenda hoje aqui nessa aula. E eu vou te contar o caso de um cliente nosso da nossa consultoria
que é bem interessante, bem pertinente, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui agora. Ele é fundador de uma empresa MSP que tem acho que 7 ou 8 anos, se não me engano, né, desde a fundação, uma empresa aí de 7 a 8 anos. Ele sabe tudo basicamente de TI, ele é craque, o cara é fera mesmo, sabe? Ele entende muito de tecnologia, é daquele cara que trabalha basicamente com tecnologia desde que nasceu e ele não conseguia crescer. Ele tinha basicamente aquele perfil de ser daqueles que qualquer coisa que aparecia já estava com a resposta na ponta da língua. Ele sabia tudo, só que por conta desse conhecimento todo, ele acabava sempre apagando incêndios, porque ele era o N3 da empresa, ele acabava atuando como técnico sênior, e não necessariamente como um empresário, como um profissional comercial. Ele não pensava a estratégia de marketing e de vendas da empresa dele, ele não tinha uma estrutura comercial, ele dependia de indicações. Quando ele entendeu isso, que eu estou te mostrando hoje, isso que a gente está conversando aqui hoje, quando ele entendeu tudo isso, ele montou um processo comercial eficiente e, cara, acredite se quiser, em 6 meses ele dobrou a receita da empresa. E isso pode acontecer com você também, sabe? Você já se perguntou por que tantos negócios de TI eles patinam no crescimento, mesmo oferecendo um serviço excepcional? A resposta às vezes é desconfortável, eu sei, mas é a realidade. O maior erro que impede os MSPs de crescer não tem nada a ver com a qualidade técnica do serviço, e sim com a falta de um preparo comercial. O empresário de TI ele costuma ser um técnico brilhante, um verdadeiro especialista em tecnologia, mas quando o assunto é marketing e vendas, a realidade é outra. Mas isso não é culpa sua, eu sei que isso não é culpa sua. Ninguém ensina sobre estratégia comercial em um curso técnico ou numa faculdade de TI. E o problema é que sem esse conhecimento, o negócio ele começa a se tornar refém do quê? Do boca a boca. Ele começa a se tornar refém da sorte ou de clientes que surgem esporadicamente, sem nenhum tipo de previsibilidade. Isso não é saudável. O mercado mudou. E a forma de vender também mudou. As estratégias tradicionais de prospecção e de indicação, elas já não são também mais o suficiente. Não para garantir um crescimento que seja mais sustentável. Hoje, quem não aprende a gerar demanda previsível, a nutrir potenciais clientes e a posicionar a empresa no digital, simplesmente vai ficar para trás. É simples assim. A grande virada de chave acontece quando você entende que marketing e vendas não é simplesmente sobre você, mas é sobre o seu cliente. Então, mas eu não gosto, eu não sei, eu não faço. O seu cliente é o centro de tudo. Os MSPs que mais crescem hoje, eles seguem um método validado que envolve basicamente criar uma estratégia de marketing previsível e escalável para garantir um fluxo ali contínuo de oportunidades. Estruturar processos internos eficientes para aumentar a conversão de leads em clientes pagantes. Se posicionar como autoridade no mercado, tornando-se a escolha óbvia, podemos dizer assim, para o cliente, e desenvolver um modelo comercial sustentável e automatizar processos até para garantir essa eficiência e reduzir os gargalos. São 4 itenzinhos básicos que, se você parar para analisar todas as empresas que estão crescendo no mercado MSP, todas as empresas de TI que têm um resultado saudável, para analisar, eles têm uma estratégia de marketing previsível e escalável, eles estão gerando oportunidades o tempo todo. Eles têm processos internos para conseguir fazer a conversão desse cara, ou seja, ele tem um funil de vendas bem pensado, ele tem ali todo um processo de negociação e de apresentação que foge do padrão. Ele consegue se posicionar como autoridade no mercado, ele trabalha a marca dele, ele trabalha o posicionamento dele e ele desenvolveu um modelo comercial que realmente é sustentável, porque ele automatiza muita coisa. Então você está vendo, são 4 itens que trazem um absurdo de resultado. E agora eu quero que você comece a aplicar isso hoje no teu negócio. Se você está aqui nesse momento me assistindo, se você está nesse momento dedicando alguns minutos do seu dia
para aprender algo sobre marketing, sobre vendas, sobre crescimento nesse mercado maluco que é o universo MSP, você está literalmente no caminho certo. Porque a partir do momento que você está investindo esse tempo, você começa a produzir já na sua cabeça as possibilidades de aceitar essas mudanças. Foca na estratégia de marketing para gerar lead. Foca nos processos internos para converter esses leads em clientes. Foca em posicionar a tua empresa, a tua marca como uma autoridade. Foca em desenvolver um modelo comercial sustentável. Porque é isso que os MSPs que mais crescem fazem. E é isso que você tem que começar a aplicar agora. Mas calma, vamos lá. Existe um passo a passo prático para você entender e até já aplicar imediatamente várias mudanças que vão impactar muito no seu negócio. E é fácil a gente entender se pararmos para pensar o que é que falta no jogo dos MSPs. Olha só, a maior parte dos negócios de TI não tem esse planejamento de marketing estruturado. E isso é um problema enorme. Vamos entender melhor. Falta de posicionamento claro. Isso é uma coisa que eu vejo em praticamente todas as empresas do mercado MSP. Muitos MSPs não comunicam com clareza o que fazem. Então, você não sabe o que ele faz, para quem ele faz, por que eles são a melhor escolha. Sem um posicionamento bem definido, acaba sendo comparado pelo preço e não pelo valor do que entrega. E aí a gente tem duas empresas que estão simplesmente sendo comparadas só pelo orçamento. Existe também uma ausência de estratégias de geração de leads. Eu acho que aqui vale um pouco de reflexão e eu te peço para parar um pouco e prestar muita atenção nesse tópico. Existe uma ausência de estratégia de geração de lead e depender só de indicação é um erro. Hoje as empresas de TI elas precisam atrair novos leads de forma previsível por meio de conteúdo educativo, anúncio segmentado, automação estratégica, enfim. São várias as estratégias de marketing, mas o ponto aqui é: você precisa gerar leads de forma previsível, você precisa ter um volume de leads, de oportunidades, de vendas o tempo todo. A ausência de uma estratégia disso pode matar a tua estratégia comercial, pode matar o teu processo comercial. Outro erro muito grande é não nutrir e não educar os potenciais clientes. A maior parte dos leads eles não estão necessariamente prontos para comprar um serviço imediatamente ali. Eles precisam de educação, eles precisam de conteúdo, eles precisam de acompanhamento. Eles precisam de um termo que todos vocês estão muito acostumados, amadurecer. Ah, o lead é muito imaturo. Claro, o que você fez para educar? O que você fez para amadurecer ele? E existe também uma falta de automação e processos de vendas que acho um erro muito grande e é mais constante do que parece. Só que sem automações e processos bem definidinhos, os leads eles acabam sendo desperdiçados. O tempo de resposta é muito longo, as oportunidades de fechar aquele novo contrato acaba sendo muito reduzida. E eu separei aqui 5 passos que são basicamente os 5 primeiros passos para você começar a aplicar isso agora no seu negócio. Esses são os itens básicos para você ter uma estratégia minimamente eficaz. Então, como é que você resolve todos esses problemas? Fazendo uma estratégia que, no mínimo, siga esses 5 passos. Vamos detalhar cada um deles. O primeiro, defina seu cliente ideal. O que é um ICP ou ICP em inglês? É o perfil de cliente ideal. Sem isso, as suas campanhas elas são completamente ineficazes. Se você não souber exatamente quem é o teu público, esquece tudo que eu falei até agora. Pode parar por aqui. Se você acha que o teu cliente é qualquer um, pode parar aqui e não precisa continuar me assistindo. Não existe essa de o meu cliente é qualquer um. Não existe. Você precisa entender quem é o cliente ideal. Quem é aquele perfil
aquela característica, aquele tipo de empresa, aquele tipo de pessoa que você considera o ideal para o teu negócio. Isso vai garantir uma compreensão de mercado absurda e, ao mesmo tempo, vai permitir que você trabalhe com um discurso, um posicionamento, uma estratégia mais eficaz. E isso é criar um posicionamento claro. E assim vamos para o segundo passo. A sua empresa ela não pode ser mais uma no mercado. Você precisa ter um posicionamento, uma estratégia de comunicação, uma personalidade do negócio. E essa personalidade é o que traz o diferencial. Agora, entenda que se eu não sei quem é o meu público, eu não entendo sobre ele, eu não sei o que ele gosta de ouvir, eu não vou criar um posicionamento que realmente funcione. Tá vendo como tudo está conectado? Não adianta fazer um passo e não fazer o outro. Existe um terceiro passo importantíssimo, que é produzir conteúdos educacionais para mostrar autoridade, gerar cliente qualificado, amadurecer o mercado, se posicionar como alguém que sabe do que está falando. Isso é essencial. Assim como gerar leads. Gerar leads de forma consistente. E aí você pode usar desde um material gratuito, como um e-book, um webinar, um treinamento que você disponibiliza em troca daquele cadastro, há até campanhas de publicidade realmente, ou os famosos ads do marketing digital. Existem diferentes formas de você gerar leads, mas sem ter uma forma consistente de gerar lead dentro da sua estratégia de marketing e vendas, tudo já vai por água abaixo. Agora, existe um quinto passo que pode parecer que isso está implícito. É extremamente negligenciado esse passo. E eu quero trazer para você essa reflexão. Acompanhe os seus resultados. Se você não mede, você não melhora. Você precisa acompanhar os resultados. Você precisa medir. O que eu estou fazendo? Qual é a visibilidade que eu estou gerando? Dessa visibilidade, quantas oportunidades eu tenho? Dessas oportunidades, quantas realmente eu consigo enviar uma proposta? Dessas, quanto realmente vira cliente? Eu preciso medir isso, gente. Se você não tiver esse controle, dificilmente você vai conseguir identificar os gaps e melhorar. Uma pausa para a água, e mais importante do que uma pausa para a água, uma pausa para você refletir. Desses 5 passos, quais você já aplicou, quais você já mapeou, quais você efetivamente já tentou tirar do papel? Agora, se você quer crescer, você precisa mudar a mentalidade, você precisa desenvolver habilidades comerciais. Isso significa aprender marketing e vendas. Tem que entender como atrair clientes, como gerar desejo, como criar ofertas irresistíveis. Você precisa aprender marketing e vendas. Isso tem que mudar agora. Você precisa também construir um sistema previsível de geração de oportunidades, para parar de depender exclusivamente das indicações. Você precisa implementar um plano estruturado que envolva, por exemplo, tráfego pago, produção de conteúdo estratégico, automação para fazer a nutrição da base de leads, como eu estava falando agora. E você precisa, preste muito atenção, uma coisa que precisa mudar agora é a forma como você se posiciona. Você precisa se posicionar como um especialista no mercado de TI. Você precisa se destacar pelo valor do teu serviço e não pelo preço. E se você não fizer isso, sua empresa vai continuar refém da sorte e do boca a boca. Mas se você tomar as rédeas da sua estratégia comercial, olha, eu posso te garantir que o crescimento vai ser inevitável. E agora que você minimamente já entendeu isso, eu quero te colocar um desafio. Eu quero que você comece a exercitar o teu posicionamento enquanto marca. Eu quero que você faça, até amanhã, entre hoje e amanhã, que você escreva a sua proposta de valor em uma frase, no máximo um parágrafo. Você tem até amanhã. Escreva a sua proposta de valor e coloca no comentário desse vídeo no YouTube.
Se você está assistindo pela nossa página de transmissão ou pelo YouTube, você sabe com certeza como chegar ali, está muito fácil. A partir do momento que essa transmissão for finalizada, vai ficar salvo esse vídeo, como um vídeo lá do nosso canal, e você pode colocar um comentário. Então eu quero que você, ou mais tarde, ou amanhã durante o dia, escreva qual que é a proposta de valor, como você se posiciona. Esse desafio é para quem tem coragem de se expor e vai criar um posicionamento, uma proposta de valor e vai publicar lá. E eu vou ler. E eu vou dar feedback para quem colocar, para quem comentar. Então eu quero que você tenha coragem de tentar criar esse posicionamento, tentar criar essa proposta de valor em uma frase ou um parágrafo e comentar no vídeo. E aí, topa? Então anota para não esquecer, tá? Mas vamos seguir com a nossa aula aqui. Anota esse desafio, proposta de valor, posicionamento, comentário desse vídeo mais tarde ou amanhã durante o dia. Combinado? Quero ver se você vai ter coragem de se expor ali e colocar o seu posicionamento. Eu vou ler, eu vou dar feedbacks para você e vai ser super legal. Anotou? Então vamos lá, vamos seguir com a nossa aula. Porque existe uma razão para que a gente esteja aqui, né? Você está me ouvindo aí ao longo dos últimos 20, 25 minutos e o grande motivo é que a gente preparou esse treinamento porque a gente acredita que é possível que você se torne uma autoridade no mercado MSP. E são 3 aulas gratuitas, online, fácil para você assistir e aprender. Você pode ver pelo computador, você pode ver pelo celular, você pode ver pela página de transmissão, você pode ver pelo YouTube. Não tem desculpa. Você pode ver agora durante a nossa transmissão ou a gravação depois que fica disponível. Então não tem como ter desculpa de que não conseguiu aprender alguma coisa. E vocês já me conhecem, já sabem o meu jeito de apresentar. Eu tento ser o mais didático possível, eu trago exemplos o tempo todo, porque eu quero que você não tenha desculpa de que não conseguiu aprender alguma coisa nessas aulas. E eu quero te dizer agora qual que é a verdadeira razão para você continuar aqui e mais. A razão para você assistir os próximos conteúdos. Se você quer crescer no mercado de TI e deixar de ser apenas mais um prestador de serviço, você precisa necessariamente entender uma coisa. Você precisa literalmente entender que a autoridade não é algo que se conquista por acaso. Entenda isso. Você não vai se tornar uma autoridade por acaso, você não vai fazer isso na unha ali. É uma construção. E o primeiro passo para se tornar uma referência nesse mercado é justamente ter uma clareza no posicionamento. Você precisa comunicar exatamente o que você faz. Para quem você faz. Por que que a sua solução é única? Sem isso, a sua empresa ela vira só mais uma no meio da multidão, disputando cliente pelo menor preço. E o segundo passo para ser encontrado pelas pessoas certas é basicamente criar uma estratégia onde você sabe quem são as pessoas certas. Sem saber quem são as pessoas certas, você não vai criar nenhum tipo de estratégia que seja eficaz para ser encontrado por essas pessoas certas. Para isso, você precisa estar onde o seu público está. E eu arrisco dizer que eles estão no digital. Ergue a mão, eu não vou ler daqui, mas ergue a mão aí quem não usa o mundo digital. Mentira, se você está me assistindo nesse momento, você usa. Ergue a mão aí quem não participa de campanhas de marketing digital. Cara, você se inscreveu para estar aqui me assistindo. Ergue a mão aí quem não lê os e-mails. É sério mesmo? Ergue a mão aí quem não está nas redes sociais. Tá bom. É claro que o seu público está no digital. Mas todos os outros públicos também. Por isso você precisa entender quem exatamente é o seu público. E uma vez que você entende isso, você pode investir em um conteúdo estratégico, por exemplo, em campanhas pagas, direcionadas, em nutrição de lead, que eu tanto já falei aqui nos últimos minutos com você.
Porque assim, não basta aparecer, você precisa literalmente educar a sua audiência, sabe? Você precisa mostrar valor. Você precisa gerar desejo antes mesmo de vender. E existe um terceiro passo, que é criar um sistema previsível de geração de clientes. Grandes negócios, eles não dependem da sorte ou de indicação esporádica. Não é assim que funciona. Eles têm um processo estruturado, com atração, com nutrição, com conversão do lead. E é isso que garante que sempre tenham novas oportunidades ali no funil comercial. Você entende isso? E por fim, você precisa ser uma referência. Agora, como é que você vai se destacar pela entrega? Você precisa literalmente compreender o que mais chama a atenção do seu público e demonstrar que aquela é a sua proposta de valor. Já fica a dica aqui para o desafio. Clientes satisfeitos, eles não apenas voltam, mas eles indicam. Legal. Um MSP que combina a autoridade, previsibilidade comercial e um serviço impecável, ele domina o mercado. Por quê? Eu sou autoridade, então eu chamo a atenção do público certo. Eu tenho previsibilidade comercial, porque eu consigo criar uma maquininha de geração de lead, de conversão de lead em clientes. E o melhor, eu ainda entrego um serviço impecável, então todo mundo fala bem de mim e me indica, e isso vai gerando um ciclo virtuoso, né, maravilhoso. E é assim que você domina o mercado. Agora, para mim, só disso que eu falei até aqui, o caminho já está muito claro. Espero que também esteja claro para você. Posicionamento estratégico, presença digital forte e um sistema previsível de vendas. Se você quer se tornar uma referência de verdade, a hora de começar é agora. Presta atenção em tudo o que eu falei até aqui. Volta para o início do vídeo se for necessário. A hora é agora. Você precisa se tornar uma referência. E para isso você precisa de posicionamento estratégico, presença digital forte e um sistema previsível de geração de leads e vendas. Isso está claro para você? Se você tem um negócio de TI, você com certeza passa por algumas situações como ter um mês cheio de cliente, contrato fechado, e depois no mês seguinte não tem nada, nenhuma nova oportunidade, poucas vendas, aquela sensação de incerteza que cresce, e a única coisa que cresce é a sua angústia e a sua incerteza, e não o seu negócio. Isso acontece porque a maioria dos MSPs opera nesse modo de sobrevivência, sem um sistema previsível, não tem ali nenhum tipo de planejamento comercial. E possivelmente é o seu caso, você depende de indicação e contrato esporádico para conseguir ter dinheiro dentro do seu caixa. E aí sim é um ciclo de altos e baixos que não é sustentável e isso só vai gerar mais angústia. Mas e se? E se houvesse uma forma de criar um, vamos chamar aqui de fluxo contínuo de oportunidades? Olha que bonito isso. E se houvesse uma forma de criar esse fluxo contínuo de oportunidades? E mais, um fluxo contínuo de clientes. E mais, um fluxo contínuo de faturamento. Sem depender da sorte e sem depender de indicação casual. A boa notícia é que existe esse caminho. Existe isso. E ele passa por você sair do improviso e construir um sistema previsível de crescimento. Sai do improviso. Para de agir com marketing e vendas de forma improvisada, de forma não planejada. Para de agir com marketing e vendas como se fosse só um detalhe do teu negócio. Você precisa criar um sistema previsível. E é por isso que eu trouxe, já nessa nossa primeira aula, já nesse primeiro conteúdo, essa reflexão
de por que a maioria dos MSPs não conseguem se tornar uma referência no mercado. Eu acho que você já entendeu por que a maioria não vai conseguir se tornar essa referência. Mas acho que você também já entendeu que existe um caminho para mudar isso. Eu queria muito saber se você realmente entendeu isso. Porque é só sobre isso que eu falei nos últimos 30, 35 minutos aqui com vocês. Agora, se você não aprender o passo a passo completo, se você não entender os detalhes, você possivelmente vai continuar caindo nas mesmas armadilhas que impedem o seu crescimento. Você vai cair nos mesmos erros que sempre impediram o seu crescimento nos últimos anos. Por isso que eu te disse que esse treinamento estava dividido em 3 aulas. Porque amanhã eu vou te mostrar exatamente o que é que os MSPs mais bem-sucedidos eles fazem efetivamente. Como eles estruturam um método previsível, um método escalável de marketing e vendas. Hoje a gente está discutindo aqui os problemas. Por que a maioria não se torna? Amanhã eu vou te mostrar exatamente como que isso é estruturado por aqueles que conseguem vencer essa barreira. E agora eu quero saber de você. O seu negócio, a sua empresa depende exclusivamente de indicação para vender? Você sente que está preso nesse ciclo de vendas imprevisíveis? Você gostaria de um, vamos dizer assim, método validado para escalar o teu negócio? Você queria algo assim? Você quer algo assim? Porque se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, sobre depender só de indicação, sobre ter um ciclo imprevisível, sobre querer ter um método de escala, é verdade, eu quero que você continue comigo. Eu quero que você, se respondeu sim, continue comigo, porque o próximo conteúdo vai ser essencial para a sua empresa. Nós preparamos uma baita aula para amanhã. E nós vamos justamente falar sobre como a transformação da sua empresa pode acontecer. Nós vamos falar como transformar a sua empresa em uma autoridade no mercado. Olha que legal. Isso é imperdível, eu preciso de você lá. E amanhã eu vou te mostrar passo a passo como os MSPs que mais crescem estruturam um método previsível, um método escalável, um método que funciona. Eu vou compartilhar estratégias que só os grandes players do mercado estão aplicando no momento. Eu vou compartilhar coisas que normalmente só os meus clientes de consultoria ou os meus mentorados têm acesso. E se você quer transformar a sua empresa, o teu negócio, essa aula vai mudar a sua visão de negócio. Eu posso contar com você? Eu quero você amanhã para a gente falar sobre isso. Mas para hoje, eu preciso que você necessariamente foque no desafio que eu te fiz. Você lembra? Você anotou? O desafio é o seguinte: você tem até amanhã para escrever sua proposta de valor, uma frase, um parágrafo. Essa proposta de valor basicamente expor o seu posicionamento, como você quer ser visto e lembrado, como você quer efetivamente se apresentar para o mercado, e você vai comentar nesse vídeo. Então, eu separei um tempinho aqui da nossa aula para que você faça isso. Eu quero que você, assim que eu finalizar essa transmissão, que você pare e pense. Quem é a sua empresa? O que a sua empresa faz? Para quem ela faz isso? E transforme isso em um posicionamento. Qual é a sua proposta de valor? Qual é a personalidade da tua marca? É isso que eu quero ler. É isso que eu quero saber. Use esse tempo aqui para isso, tá? Eu quero que você me diga quem é você. E se você quer ter esse método validado, quer saber o passo a passo, eu reforço o convite. Amanhã estaremos novamente online, gratuito, às 19 horas, quarta-feira.
para falar da nossa segunda aula. E eu acho que você não vai querer perder, porque, puxa, tem muita coisa boa, a gente preparou muita coisa legal. Se você pular essa próxima aula, possivelmente você vai cair nas mesmas armadilhas que já impediram o seu crescimento. E vai continuar como já está agora. Sempre houve um problema em marketing e vendas que te impediu de crescer, senão você não estava há mais de 40 minutos me ouvindo. Então, se você realmente quer transformar a tua empresa, o teu negócio, eu te espero amanhã. Eu te espero amanhã às 19 horas, aqui. Se você salvou aí o link da nossa página de transmissão, ótimo. Se não, acessa direto no YouTube, que nós estaremos com muito conteúdo para você. Bom, por hoje é isso. Você tem lição de casa, você tem um desafio, é para isso que você tem esse tempinho a mais aqui. Mas eu agradeço muito a sua participação. Obrigado por confiar no nosso trabalho. Obrigado pela sua participação. Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau. Forte abraço. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até amanhã.